E gente, era nem senso aqui. Hoje é o segundo episódio sobre psicohistória. Lembrando que tem a ver com os livros do Asimov. Isaac Asimov, criador do robô, por exemplo. E que, como se você já viu o episódio primeiro, né? Você vai ver que o foco dessa teoria é a questão de prever colapsos econômicos de uma sociedade. Obviamente é um livro fictício, de ficção científica. Eu acredito que são 5 livros ao todo. Embora, se a gente for considerar a questão macroscópica, depois o Asimov ele juntou todos os livros dele uma coisa só. Embora originalmente não era sua intenção, ele juntou o Kings of Steel, a série sobre robôs e tal, e virou uma coisa só. O que é muito interessante. Tipo, juntou tudo e é uma coisa enorme, né? No caso, essas histórias anteriores, elas são antes da fundação, fundação na cronologia. Ela é a última, né? Tem até a série na Apple TV, que fala sobre esse tema, embora, infelizmente, é uma série horrível, porque visualmente é interessante, mas ela troca gênero de personagem, ela trocou o gênero, por exemplo, do Dermezzo, que é inaceitável, enfim, de uma forma que torna a série inútil, seriamente, e vive o cérebro, enfim, não faz sentido. Por isso que o livro é superior, não? O foco é o Harry Seldon, principalmente, né? O que eu vou falar aqui é o que eu não falei no outro episódio, que é o Ford The Foundation, que eu não falei naquele episódio sobre esse, porque eu não tinha lido. Então eu não tinha lido o Ford The Foundation ainda. E o Prelúdio to Foundation, ele fala sobre... Eu vou dar um resumo da história do Prelúdio to Foundation. É importante para esse daqui. E eu vou falar sobre o Ford The Foundation. Porque isso é também interessante. Eu até poderia pôr isso aqui na lista de episódios sobre economia. Psicohistória, ele tem a ver com estudar, né, a estrutura do comportamento social e usar elementos econômicos, históricos, eventos atuais, que é conhecido como Narrative Economics, né, economia narrativas, que é uma teoria do Robert Shiller, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia recentemente, até, mais ou menos recentemente, né? E basicamente é uma teoria relacionada a entender como o fluxo de informação na mídia, nas redes sociais, coisa do tipo, é importante para a economia. Hoje em dia isso é extremamente importante, porque você vê ações de empresa caindo quando um CEO fala alguma besteira, ou quando a empresa está mal vista pela sociedade e pela mídia, porque tem duas faces da moeda, né? 3, na verdade. Tem o que a mídia fala, tem o que as redes sociais falam, de uma forma conjunta e descentralizada. Tem a verdade. E a verdade, às vezes, não está em nenhum dos dois. Tanto por falta de informação, tanto por falta de questões morais, enfim. Que não vem ao caso aqui, mas narrativa econômica seria muito importante para esse livro especificamente, porque aqui tentando misturar ficção com a realidade, porque o Seldon ele também vai usar computadores para analisar as notícias em tempo real de todas as nações. No contexto desse livro, né, que é uma obra fictícia, né, a gente tem no centro, tem todo um desenvolvimento para isso, né, porque o livro também considera a história da vida real para depois ter a evolução para a história que a gente tem aqui, que acho que é 12 mil depois de Cristo, mais ou menos, que no caso são 25 milhões de planetas e 1 quintilhão de vidas. É um questão de espécies em si. Se é a mesma coisa que Star Wars, tem vários anos. São 1 quintilhão de vidas. Então imagine você usar, por exemplo, no caso da Narrative Economics, vamos supor que você quer entender uma narrativa, uma constelação de narrativas com relação à política
um tema específico de acabar com impostos, né? Vamos supor que é uma discussão narrativa, uma discussão atualmente, e a gente deve acabar com impostos que não são necessários, que na verdade, do ponto de vista econômico, se você cobra menos impostos, por incrível que pareça, você coleta mais impostos. Como assim? Parece estranho, né? Normalmente a pessoa pensa que quando a gente coleta mais impostos, a gente se arrecada mais. Na verdade, não é assim. Se você arrecada mais impostos, você acaba desencorajando a iniciativa privada. Ou seja, tá custando mais para mim fazer meus produtos, porque eu tenho imposto. Ou de repente o imposto no produto final também tem menos pessoas comprando meu produto. Então, o que acontece? Eu ganho menos, eu lucro menos. Igual a minha empresa, ela não consegue se desenvolver tão rápido. Isso não é só individual. Imagine milhares de empresas que estão com problemas por causa dos impostos serem muito altos. Quando você diminui os impostos corporativos de forma sistêmica, então vamos supor que são 40% no geral, agregado de impostos, sobretudo sobre o faturamento, você diminui para 20%, 15%. Obviamente você não pode diminuir para zero. Com zero você arrecada nada. Então, o governo tem que arrecadar imposto. Eu creio que isso é algo natural, algo necessário. Mas vamos supor que ele cai menos, metade, ou menos da metade. Você vai fazer os empreendedores ter mais possibilidade de produção se você diminuir os impostos na questão da matéria-prima, no adquirimento de matéria-prima, como importação e produtivo. E na questão de importação de meios de produção. Então, vamos supor que uma empresa que fabrica peças de academia, ela se beneficia desses impostos menores, conseguindo importar mais barato de fora peças alemãs. Então, peças específicas para remada, para diversos tipos de tênis de costas. E agora eles podem comprar com mais facilidade porque o imposto diminuiu. Importação, né? O imposto também diminuiu para peças que você poderia usar para fabricação aqui nacionalmente. Então você tem uma questão de importação de peças prontas, contra de peças de matéria-prima ou meio de produção para produzir elas. Então você tem dois lados desse setor específico que vão se beneficiar desses impostos menores, gerando uma maior quantidade de academias com grande infraestrutura que vão ser usadas naquela região específica. No caso de fornecimento de matéria-prima nacional também, de produto pronto nacional também, que as empresas elas conseguem fabricar mais com menos custo. E no fim, o empreendedor não vai aumentar o preço, ele vai diminuir o preço. Quando você adquire eficiência de produção, você diminui o preço, que você vende mais, que é um mercado inelástico. Não, perdão, elástico. Por isso afeta a demanda. Então, se o preço for muito grande, as academias não vão comprar tantas máquinas boas. Tá caro. É simples, elas querem comprar, mas tá muito caro por orçamento delas. Mas por causa dessa diminuição de imposto sistêmico, né? Eu creio que seria interessante também abolir o imposto sobre a renda. Seria ainda mais eficiente para aumentar o consumo das pessoas e também a questão das empresas com relação a gastos com questões de impostos sobre questões relacionadas à renda. Elas também têm que pagar. Então os dois lados da moeda seriam beneficiados se o imposto sobre renda fosse abolido. Aí você tem que abolir a previdência privada também, é outro tema. O ponto é que no fim você consegue pessoas com mais consumo e você com mais poder de consumo, né? Você consegue uma eficiência de produção e no fim você tem mais o fluxo de dinheiro maior por causa do aumento do consumo e da produção, da eficiência da produção. As empresas lucram mais, as pessoas eficiam mais seus produtos e no fim você tem uma
uma compra maior. Por causa dessas máquinas, por exemplo. E o imposto ainda tá rodando, só que ele é uma porcentagem menor. Porque a produção aumentou e o consumo aumentou. As empresas estão crescendo por causa disso ao longo dos anos. Isso aumenta a arrecadação. Isso pode ser efetuado de curto prazo também. É uma coisa simples, é uma lógica, é uma axioma da economia. Que você tem um ponto de vista óptimo de redução de impostos que aumenta essa arrecadação. Que é no fim que os políticos querem, né? Então, isso é uma narrativa. Porque eu falei tudo isso, né? Isso é uma narrativa. Uma narrativa que envolve questões morais, envolve questões políticas, envolve questões econômicas. Do ponto de vista econômico, é óbvio que esse é o melhor caminho. A questão é, isso é politicamente possível, né? Tem um livro do W.H. Hodge, que literalmente isso diz political impossible, uma interrogação, né? O que você acha impoliticamente impossível? Perdão, politicamente impossível. Tem coisas que são impossíveis, tem coisas que são o melhor caminho e são impossíveis. Até então, o Milley era algo que se via como impossível, como um político ele iria reduzir impostos, acabar com empregos públicos, coisas do tipo, e outras questões que buscam prosperidade da Argentina. Isso seria politicamente impossível se as pessoas não elegessem ele. Politicamente possível, foi possível porque se tornou presidente, embora tenha questões ali, Senado e aprovação que também são complexas. Essa questão da democracia, né? Você tem uma lentidão maior da monarquia, né? Tem os prós e contras da democracia, que no caso tem mais prós do que a monarquia. A gente já vai falar já, que tem a ver com a questão aqui. Mas o ponto é que isso é uma narrativa. Uma única narrativa. Uma pequena narrativa que tem a ver com economia e política. Política é a ciência sobre a administração do Estado, né? É a arte de administrar pessoas, segundo Frederic Bastiat, no livro A Lei. Qual é o ponto aqui? É que na questão da psicohistória, no livro do Asimov, Or the Foundation, o Sheldon, ele tinha basicamente subsídio do governo da sua faculdade, que era a Sterling University, em Trenton, que é esse planeta aí que tá na imagem da thumb. Então ele tinha subsídio do governo para pesquisar sobre psicohistória. Eu vou falar da história dela um pouco, um resumo que é dado de forma muito interessante aqui. Então, basicamente, essa questão da psicohistória, a gente tem essa questão de narrativas que deveriam ser quantitativamente analisadas pelo Sheldon de forma computacional. Nesse escritório que ele tem, de várias pessoas usando computadores para isso. O problema é um problema computacional por design, é que já é difícil, por exemplo, você computar as notícias, as narrativas, com relação a diversos países. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero analisar as notícias, as narrativas, dentro da teoria de narrativa econômica, que é importante para entender como a economia está fluindo. Eu quero saber sobre questões relacionadas a agricultura e mineração no Brasil. Questão de importação de petróleo e sobre commodities, né? Eu quero só essa narrativa política, econômica sobre commodities. O que está acontecendo, o que está sendo falado na mente nesse tema. Para isso, vou usar uma técnica chamada Data Mining, Data Scraping, coisa do tipo, que é uma forma computacional, né? E os algoritmos para você coletar informação de sites automaticamente. Foi usado por um cara chamado Cavalo, o sobrenome dele, né? Eu esqueci o primeiro nome dele. Tem a ver com o primeiro episódio sobre do princípio econômico, né? No podcast sobre economia nosso. Dessa questão de que ele usou data mining para analisar o preço de produtos básicos, né? Arroz, feijão, coisa do tipo. Insights, forma automática, para ver
havia a possibilidade de entender a inflação de preços de produtos através desses sites online de venda de produtos no mercado. Ele viu que, usando data mining, ele conseguiu ver que o governo da Argentina estava mentindo sobre a inflação da Argentina. Os dados que eles davam eram mentirosos, com base nos dados reais, através de data mining. Ele viu os dados nos sites que ele provou que são bem parecidos com o preço físico no varejo. Ele viu que a inflação era meio mais alta do que o governo dizia, no caso da Argentina. No caso, isso pode ser feito também para analisar textos e você conseguir analisar no geral o conteúdo desses textos. Se você usar isso no Brasil, é complexo, porque tem muitas redes de notícias e muito conteúdo que a gente pode calcular usando a questão de você tem que, basicamente, os dados que você está coletando em formato de texto. Então você vai ter aí gigas de informação mensais de texto que você tem que analisar usando data mining, depois técnicas de conseguir avaliar o conteúdo desses textos de uma forma que você pode extrair informação de forma mais rápida, que é um tema chamado Big Data. Data Analysis, que você pode usar inteligência artificial para isso também, para usar coisas como Sentiment Analysis, análise de sentimento. A gente pode coletar dados não só de redes de notícias, mas do Twitter, a gente pode coletar dados do YouTube através de converter áudio para texto, o que as pessoas estão falando sobre aquele tema. No caso, por exemplo, commodities, que tem vários vídeos que falam sobre esse tema e são importantes e que refletem uma opinião sobre esse tema, que repercute entre as pessoas. Então, na Narrative Economics, na questão de dados, tem também a questão de interpretação dos dados que a gente faz, mas também tem a questão de coletar esses dados e analisar. Do ponto de vista computacional, que é isso que o Sheldon faz, né? No livro Ford Foundation. Só que já é uma questão capacidade, uma questão alta de capacidade computacional necessária no caso de você analisar os dados do Brasil. Já é algo massivo, gigas de informação mensais. Agora imagina se nos Estados Unidos. E eu tenho um problema com outra língua. Você vai ter que usar large language models para fazer a tradução desses textos para a sua língua natal. O inglês é fácil, né? Mas a gente tá falando de países também que tem, por exemplo, você quer fazer análise de notícias na China. Vai ser muito mais útil você pegar com a informação na língua original. Porque por exemplo, o que eu vejo da mídia falando no Brasil, no exterior, é nicho, normalmente. É totalmente uma história totalmente retorcida. Até porque eles não têm informação suficiente. Para você ter uma informação narrativa econômica suficiente para falar sobre o Brasil, você precisa saber português. Ou você precisa de alguém que saiba português para falar o que está acontecendo, porque senão você não consegue pegar a informação. Então, para você analisar a narrativa econômica ou as narrativas econômicas de um tema, um país, você tem que saber a língua original. Pegar informações traduzidas não é o suficiente. Você tem que ter as redes de notícias do próprio país, também das redes sociais. Que você tem que ter esses dois lados. A parte centralizada, parcialmente centralizada e a descentralizada. Por causa das redes sociais, que as pessoas falam sobre aquele tema, também é importante. E, na verdade, essa é a única forma de ter informação sobre o que está acontecendo, porque você não tem como entrevistar 200 milhões de pessoas e saber a opinião delas sobre um tema. É impossível. Então, redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook talvez não, tem que ser. Enfim, tem várias formas de fazer isso, mas tem várias questões existem bolhas de pessoas nas redes sociais que representam uma narrativa que não é da população. Então, vamos supor que existem 10 mil pessoas
é bastante gente. Se coletou informações de 10 mil pessoas das redes sociais, de todas as redes sociais, YouTube, Instagram, tudo, influentes que falam sobre economia, vamos supor, que falam sobre o tema que você está falando, que são commodities, ou sobre temas políticos. É bastante gente. Só que a opinião dessas 10 mil pessoas não representam a opinião da população como um todo. De 200 milhões de pessoas, é impossível. Você falar que a opinião de 10 mil pessoas, obviamente, é melhor do que nada. Você já consegue meio que saber o que está acontecendo através disso. Você vê a opinião de várias pessoas, em lugares diferentes, mas não é o suficiente. Então você tem sempre um gap de informação na narrativa relacionada a um tema. O que as pessoas pensam sobre aquele tema. Que é impossível ouvir 200 milhões de pessoas. Vamos supor que somente um terço, 33% dessas pessoas, esses 200 milhões, sabem desse tema. Também é uma questão, a questão da efetividade da informação com relação de agentes daquele ecossistema, né? Então nem todo mundo sabe sobre commodities. Então realmente, a opinião que a gente quer saber é de pessoas que sabem desse tema. Pessoas que não sabem, nem pode fazer. Então, agora vamos supor que você quer coletar informações usando data analysis, usando ferramentas de tradução e coisa do tipo, para saber o que está acontecendo no mundo todo, continuamente. Então você vai ter aí vários gigas de dados, ao longo dos anos, terabytes de dados, informação em texto que está sendo analisada para saber o que está acontecendo no dia a dia. De várias redes de notícias, obviamente você vai ter que fazer algoritmos heurísticos para segmentar a informação, porque você vai ter muita informação mentirosa, que você vai ter que analisar de forma acho que a interpretação do fim é humana, né? Eu creio que tem a parte de data analysis, que é você só coletar informação e coletar a parte mais importante, é a parte humana de você interpretar. Tem questões morais envolvidas, tem questões comportamentais envolvidas, enfim, é uma coisa mais complexa. Mas no fim você coletou os dados e agora você quer interpretar. Vamos supor que eu tenho um grupo de analistas para fazer isso, para interpretar as informações do que está acontecendo no mundo todo. Então eles têm essas ferramentas, além de que eles vão ver também notícias, ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu tenho, vamos supor, para um grupo de 1.000 pessoas, eu coloquei dividir 20 pessoas para cada país importante. Um grupo maior de pessoas para os países mais importantes, como os Estados Unidos, China, França, Inglaterra, Rússia. Então tem pessoas em vários lugares ali. Só que eles não vão fazer reportagens. Coletar essa informação e interpretar do ponto de vista econômico. Então, por exemplo, pode ser sites de notícias somente sobre petróleo. Sites de notícias somente sobre arroz. E ver o que está acontecendo ao redor do mundo com relação à informação relacionada aos movimentos associados à importação de arroz, por exemplo, exportação. Tem sites que falam sobre isso. Brasil, por exemplo, que falam sobre os movimentos com relação ao arroz no Brasil com relação ao exterior. E essa informação é importante para quem investe em arroz, por exemplo. Então são narrativas que, interpretadas corretamente, obviamente menos é mais, você tem que filtrar essa informação muito bem, e no fim você tem um conjunto de informação suficiente para interpretar o que está acontecendo com relação a diversos temas políticos, econômicos, com relação a notícias e ao que as pessoas estão falando no mundo todo. Obviamente teria um gap de informação que você teria que ter uma rede de informação também relacionada a players importantes do mercado que não compartilham suas informações online. Então, talvez a informação mais importante, por exemplo, sobre o mercado de commodities, tá entre as pessoas que mais manjam nesse tema, que são as empresas de mineração, são empresas de produção de commodities, algodão, arroz, tipo. Então você tem que ter tudo isso que eu falei, além de informação privilegiada. Com relação à informação, ele no caso é chamado de redes de inteligência, né? De coletar inteligência.
information gathering, que a gente chama em segurança da informação, mas no caso aqui, para questões econômicas, para saber o que está acontecendo. Isso é muito usado, por exemplo, na segurança da informação, para você saber quais são os movimentos atuais, né, com relação a coisas relacionadas a vírus, a hacking, a malware. Normalmente também você tem redes, até softwares de coletar dados da web, né? São movimentos que têm acontecido em fóruns, em sites de vendas de malwares, coisa do tipo, desenvolvimento de malware. Só que nesse caso, isso daqui também tem sido importante para mim, para narrativas econômicas. Eu creio que liberando informação também é importante para empresas. Então tudo isso que eu falei é basicamente uma forma prática de você praticar narrative economics, que é uma coisa que Sheldon faz, embora esse tema não existia naquela época. Foi criada posteriormente pelo Robert Shiller, até recentemente, por sinal. Então, basicamente, o que você tem no Ford The Foundation, nesse livro das 2009, o Harry Sheldon, né, buscando analisar todos esses dados históricos e também atuais de 25 milhões de números. Então pensa, eu já falei que é extremamente difícil você fazer isso só para o Brasil. É extremamente fazer isso difícil para o Brasil e para a Europa. Fazer isso do mundo todo é extremamente complexo. Extremamente complexo para fazer de uma forma eficiente e contínua. E você tem que lidar com muito Big Data. Tem que usar inteligência artificial para analisar esses dados, né? Data Analysis, Data Mining, no caso para coletar informações, Data Scraping, coisa do tipo, e interpretação humana, desenhada. Estatística, tudo isso. Além de dados econômicos, questões relacionadas à política. Então você tem que saber o que os políticos estão falando. Então, por exemplo, você quer saber sobre Inglaterra, você tem que olhar o que está sendo falado na House of Commons. Tem no YouTube, né, por exemplo, as relações do primeiro-ministro discutindo com o parlamento. Você tem que assistir aquilo. Provavelmente são horas de conteúdo. Então você deveria ter data mining desse conteúdo, pegar as informações mais importantes para saber o que está acontecendo na Inglaterra. Fazendo falar do parlamento, você tem que ter contato com informação relacionada a principais empresas, a políticos específicos, você pode dar informações privilegiadas, coisas do tipo. Só que imagina isso. O grupo da Australian University, que não era tão grande, era em Clayton, né? Nesse livro, né? Ford The Foundation. Imagina você fazer isso para 25 milhões de alunos. 1 quintilhão de pessoas. Que simplesmente impensável. Mesmo computacionalmente, porque o que Sheldon estava fazendo, o que ele faz nesse livro, é coletar informação de todos esses mundos, além da informação histórica do Império. E se você pegar os primeiros livros do Asimov, Games of Steel, Eu, Robô, da cronologia, tem toda uma história com relação à formação do Império, que dura 12 mil anos. E tanta coisa que só o número de gigas com relação a isso, que na verdade é o Daniel, né? O Dermésio, que é um robô, né, na história. Né? Infelizmente, dessa ideia de transformar em uma mulher, né? Que não faz nenhum sentido, né? Trocaram o gênero do Dermésio, isso é imperdoável. Que é um robô, por sinal. Então, pra que trocaram o gênero de um androide, na verdade, né? E basicamente ele dá essa informação histórica. Isso daí tá no primeiro livro, no Digital Foundation, com relação à história do Império. E o Dermésio, no caso, participou. O Daniel, ou Daniel Olival, que na história é um dos caras mais importantes na história dos livros do Asimov. Que é um robô que vive milhares de anos, enfim. Então, basicamente, só pensar em 25 milhões de mundos, que você tem que também, para funcionar logicamente isso, se a gente pegar o exemplo do Star Wars,
eles têm que ver que a gente tem um império, beleza. O império ao longo do tempo, mesmo desse livro, ele tem altos e baixos. Ele foi conquistado através da guerra. Então teve uma guerra até antes disso, que não que vem ao caso, porque eu não li os livros da série dos robôs, mas me ainda totalmente. Mas você tem várias guerras, e uma delas, por conta do Olival também, né? Se ela o destino do Império, né? Você tem uma unificação. Por que o Demenza quis unificar tudo? Toda a galáxia, né? É porque ele viu que era o melhor caminho, né? Que no livro de 19 a gente tem as 3 leis da robótica, né? E a quarta, que é a lei zero da robótica, que busca, principalmente lei zero, que os robôs eles têm que buscar ajudar a humanidade a prosperar. Pra que ela não vá à destruição, né? Mas no caso, às vezes, o problema que o Dermésio lidava é que ele não sabia o futuro, então ele não queria saber o que vai dar certo ou não. Ele ficava numa impasse, né? Será que eu faço isso ou não? E se isso não der certo? No fim, a conclusão lógica dele foi ele não dominar sobre o Império, ele não era o rei do Império. Ele era o primeiro-ministro, o imperador. No caso do Cleon I, na época do Sheldon. E já vou falar sobre a história disso. Vamos terminar essa parte de narrativa econômics e vou falar uma questão um pouco da história do Daniel Olival. O ponto é, narrativa econômics é uma coisa da vida real, tá? Tô aplicando narrativa econômics para o livro do Asimov, do que poderia ser feito naquela psicohistória. Eu tô falando sobre psicohistória do ponto de vista do livro, que é fictício, né? Não existe na vida real. Porém, eu tô tentando aplicar coisas da vida real, que é narrativa econômica, nesse contexto. Nesse contexto, imagina coletar informação de tudo isso, né? É simplesmente o número de dados que é abominável. Seriam zettabytes de informação, de texto, que deveriam ser coletados, processados e analisados e postos de uma forma que poderia um grupo de pessoas analisar e falar o que está acontecendo. Por que Sheldon fez isso? Primeiro, porque isso era importante para entender as questões políticas e econômicas para essa teoria de psicohistória funcionar. Então, ele vai dizer no livro que suas equações necessitavam informação suficiente para entender, no geral, o comportamento social e econômico e político, estruturas sociais de todo o Império. E a conclusão lógica que teve disso, tanto historicamente quanto com os dados do ponto de vista markoviano atuais, né, do sistema, é que o Império ia cair. E que essa queda era impossível de prever. E que essa queda geraria um problema de 30 mil anos de caos e de sofrimento. Para depois o Império se reerguer. O Império era uma necessidade só por decisões políticas e econômicas. Primeiro, a morte do Cleon I, que ele morre no livro. Com certeza, o Asimov, né? Ele se inspirou no Império Romano para essa questão da morte de César Augusto, né? Ele falou no prefácio de um dos livros dele que ele se inspirou no Império Romano, né? Para fazer esse livro. E obviamente a gente tem essa questão de Cleon I ser como se fosse o César, que morreu assassinado pelo Brutus, né? E foi defendido pelo advogado mais famoso da história, que é o Cícero, né? Cícero era um advogado tão bom que ele defendeu com sucesso o cara que matou o imperador. Na vida real, não é? O César Augusto. Então, o ponto é que o que a gente vê aqui com relação a esses dados, com relação à história,
simplesmente tão grande que eu não tenho nem como pensar nessa questão, embora tenham questões específicas com relação a esse colapso, como a morte do Cleão I. Posteriormente, Anacreon, que é um planeta específico, vai começar a ser independente. Então você vai ter vários planetas que vão começar a ser independentes do Império. Quando o Cleão I morre, vem outro imperador chamado Aedes VI. E ele nem queria ser imperador primeiro, o livro fala. E ele não tinha poder político tanto quanto o imperador anterior. Que ele tinha um senado. Ele tinha que responder ao senado. O Seldon, por exemplo, vai ter uma hora que ele vai pedir subsídio do governo para ele ir para Terminus, né? Para ele fazer as duas fundações, uma em Terminus e uma em Trento, que é a segunda fundação. O problema é que o imperador ele não tinha dinheiro. Primeiro, ele não tinha poder político para cobrar impostos da maioria dos seus súditos, né? Porque Trento, esse planeta que aí tá na thumb, tinha 40 bilhões de pessoas, né? No livro. Agora, era uma Ecumenópolis também, provavelmente, né? Era uma cidade mundo. Embora Asimov não cite isso. Esse termo. Mas a conclusão lógica aqui, né? Ecumenópolis é uma cidade... Eu falei isso em outro vídeo. Uma cidade que percorre toda a Terra, né? Notícia, né? Isso... Eu creio que isso nunca funcionaria. Eu creio que, na verdade, o Asimov não gostaria dessa visão. Porque constantemente ele fala contra o globalismo, né? Como o globalismo é um problema. Que vai ser uma coisa como vai acontecer em... Eu tenho que lembrar o nome do lugar. Acho que é Helicron. Do livro, né? Que vai ser um planeta que vai pro globalismo, né? Do livro. Tem uma parte do livro que fala sobre isso, né? Eu acho que é Helicron. Se eu não me engano, pra quem lembra, ele pode pôr na descrição. Eu acho que eu não vou achar aqui nas minhas anotações facilmente. Então você vai ter vários problemas assim, que é análogo à questão da queda do Império Romano, que dizem que foi uma descentralização do poder, que virou uma estrategocracia, que é um governo por generais, só que o general queria mandar mais que o outro, e no fim dizem, não sei se essa foi a real causa, eu tenho que estudar mais sobre a história romana, Império Romano para saber sobre isso, mas dizem, né, que o Império Romano caiu principalmente por conta desses generais que não se concordavam entre si. Então esse é um ponto importante na história de Roma e na história do que a gente vê aqui na obra do Asimov. Que ele vai falar isso. E o Asimov até escreveu um livro sobre a história romana, por sinal, que eu ainda tenho que ler. Então veja, o próprio Asimov escreveu um livro sobre a história romana, então ele sabe sobre... Eu dei uma olhada mais ou menos como a estrutura do livro. É muito bem feita, então ele manja mesmo de história romana. Mas Asimov escreveu sobre tudo, né? Sobre a Bíblia, sobre história, sobre química. Ele era químico, né? No seu doutorado. Ele é professor de química, se não me engano. Bioquímica. Na universidade. Nos Estados Unidos. Mas a questão é que você tem analogias, né, da queda do Império com a queda do Império Romano na vida real. Das causas, né? Nesse livro você já tem meio que você já viu uma extensão dessas questões, né? Não só questões econômicas, mas questões, não questões corporativas, né? O Seldon vai pedir, por exemplo, dinheiro para uma empresa no fim do livro. Ele não conseguiu dinheiro com o Aedes VI. Aí ele vai pedir dinheiro pro cara do setor cooperativo. Só que o cara do setor cooperativo vai falar: quando você vai me pagar? Quando vai ser meu ROI, né? Meu Return of Investment, né? Retorno de investimento. O Seldon fala: então, isso aqui era mais como um presente, né?
O Império vai nascer daqui a 1000 anos, como que vai, eu vou te pagar em vida, né? Então, precisava de subsídio, porque eu nem ia pagar de volta. No fim, o cara fala, pô, então, nunca vou provar, até que ele te dá dinheiro, mas nunca vou provar. No meu board of directors, ele dá dinheiro de graça pra você, pô. E aí o Zelda ficou com mãos abanando, né? Ele até reclama do Aegis sexto que não tinha dinheiro. Enfim. Mas vai ser só com o Leão segundo. Se você ver a série imunda da Apple TV. É isso que acontece, né? Ele vai até o Leão segundo. E no primeiro livro também. Do primeiro livro da formação. Já começa com isso, né? Com o Harry Seldon pedindo pro Aegis, não, pro Leão segundo. Permissão, né? Para ir para términos, para fazer essa questão de subsídio do governo para eles. E ele concorda. Embora depois de Aegis sexto tem outros 3 imperadores, né? Teve até um tirano também. Teve cara que tentou usurpar o trono, enfim. Teve várias questões aí. Mas com o segundo era bem estabelecido. Só que é bem depois do clã primeiro. Era o imperador mais forte. Questão politicamente e economicamente. Porém, ainda assim, depois dele, depois de alguns anos, ele tem um colapso aí. 50 anos já começa o colapso depois do Seldon falar com Nicolau II. Em que ele consegue essa permissão para ir para términos e fazer as 2 fundações. Né? Embora ele só fala da primeira no livro. Do primeiro livro. Então, pra quem já viu o primeiro episódio sabe, mas qual era o objetivo de fazer a fundação? Era fazer com que os 30 mil anos de colapso causado pelo Império, colapso econômico, político e tal, fosse reduzidos de 30 mil anos de dor e sofrimento para 1000 anos só. Como? Basicamente fazer um novo império. Literalmente isso. Fazer um novo império com uma base estrutural, política e econômica melhor. Que é um spoiler, né? Mas as 2 fundações se fundem, né? Posteriormente e formam um segundo império galáctico, né? Então o plano do Seldon deu certo, com várias peripécias, né? Deu certo, né? Ele cometia erros em alguns contextos, né? Ou ele dá certo. Vamos agora para a questão mais importante para mim, que é a história do Harry Seldon, montada nesse livro, e pelo Digital Foundation. Então, em resumo, para ter aqui notado, Harry Seldon era matemático, né? Desconhecido até então, com 30 anos. Com 30 anos ele escreveu o artigo sobre psicohistória, essa possibilidade de analisar matematicamente com questões políticas, históricas e questões do tipo, embora de uma forma primitiva nesse primeiro paper, tentar analisar a situação de sistemas econômicos e tentar prever o futuro, né? Embora na vida real, na minha opinião, isso seja possível. Eu creio que ao menos usar essas técnicas para analisar o presente, né? Não as que ele cita no livro, né? As que eu citei no primeiro episódio aí de psicohistória, né? Em caso, psicohistória ela nos inspira a usar certas técnicas como narrative economics, como estatística, probabilidade markoviana, complexity economics, enfim, para analisar a situação atual de sistemas econômicos, né? Mas basicamente há 30 anos ele escreve esse paper, dá uma palestra sobre psicohistória, sobre essa possibilidade de prever colapsos econômicos e prever situações econômicas futuras de um. Então, com 32 anos, Seldon começa a pesquisas em psicohistória com a ajuda do Daniel ou do Hermésio, posteriormente, né? E até os 40 anos, com o subsídio do governo, né?
com esse subsídio que é importante para sua pesquisa na Sterling University, até os 40 anos. Ele desenvolve essa teoria, porém não o suficiente. Tanto que o Dermésio até questiona ele, a Dorns também. E aí, essa teoria não vai sair nunca, tipo assim, porque realmente era algo mais complexo do que Sheldon pensava. E tanto do ponto de vista computacional, como dissemos antes, né? Então ele tinha que computar a informação de 25 milhões de mundos, né? Então, computacionalmente isso é muito complexo. Em questão de computar essas notícias, são provavelmente zettabytes de informação diária. Se a gente for expressar numericamente em arquivo tipo texto, né? Além da questão computacional de armazenamento e de análise, né? De Big Data. Os padrões atuais, isso é coisa até demais. Os dados atuais já são complexos já, enfim. Com 40 anos, antes da morte do Cleão I, né? Ele vira primeiro-ministro, o Sheldon. Tem uma questão com o Jorano aí, que se chama uma crise joraniana. Que basicamente o Jorânio, ele é de Mycogem, né? No livro. E Mycogem era um país... Pois não, um planeta que não era muito bem visto. E basicamente ninguém sabia que Jorano, que tinha uma posição política forte, e que tinha até uma linhagem real com os Wyans, né, no livro do Asimov, e que posteriormente no livro também vão ser importantes nessa questão, que eles governaram em uma dinastia chamada Dinastia Wyan, em uns séculos atrás. E basicamente Jorano era dessa linhagem, né? Então ele meio que tinha assim uma visão de usurpar o trono do Cleão I. Porém, o Sheldon resolve essa conspiração. Ele fala pro seu filho Rage falar pro Jorano que o Dermés é um robô. E aí, isso tecnicamente é verdade. E o Jorano acredita inicialmente. Porém, depois o público começa a ver que provavelmente isso é mentira. Então, meio que foi usada uma verdade que foi pensado como verdade inicialmente, depois mentira. E depois, quando se tornou mentira, até pra Jorano, virou uma bola de neve que o Jorano perdeu o apoio popular. Ele não conseguiu usurpar o trono. Não sei se ele conseguiria, mas estava bem tenso aí a questão aí com o Cleão I. E nessa jogada aí, o Dermésio sai de cena de primeiro-ministro. Ele, em toda a história da obra, ele participou da criação do Império, né? Que ele viveu milhares de anos, né? Na série. É a série Robôs, né? Tem 3 livros, ou 4. Tem o Robô, o Homem Bicentenário, que tem até um filme. Que na minha opinião é bom, ele não foi bem nas bilheterias. Quando eu vi quando eu era pequeno eu gostei. Entre outros, que tem a ver com essa questão. Caves of Steel, que é um livro famoso do Asimov, né? Então, Sheldon relutantemente vira primeiro-ministro. E aí ele tem uma força agora política e até também de recursos financeiros para financiar a psicohistória. E durante 10 anos que ele foi... Perdão, 8 anos que ele virou... Não, na verdade foi 10. 10 anos que ele ficou primeiro-ministro, dos 40 anos até os 50. Que o primeiro morre e ele sai de cena como primeiro-ministro. Porém, posteriormente, quando ele tinha uns 62 anos, meio que começa a ter alguns estratagemas ali pra usurpar o Império, que tava com o Edge VI. E meio que o Sheldon tá nessa questão, porque ele foi primeiro-ministro, ele tem um poder político muito forte, como um matemático conhecido. Essa questão, né? Principalmente psicohistória, que é basicamente prever o futuro de sistemas econômicos. E nesse estágio, a teoria já está um pouco mais desenvolvida, não o suficiente, segundo o Sheldon. Já está desenvolvida no seu ponto máximo com Cleo II, né? Então, primeiro teve o Cleo I, muitos outros imperadores anteriormente. Sempre o Daniel estava vigiando, né? Cuidando nas sombras, né? Do Império, desde seu início. E aí, posteriormente, o Edge II vem em poder. E depois do Edge VI, perdão, que era um imperador fraco, né? Tinha questões aí relacionadas à monarquia que deixava ele fraco. Que era uma monarquia parlamentarista, né?
É tipo o rei que a gente tem na Inglaterra, né? Ele não tem poder político. O Edward VI tinha certo poder quando a gente compara com o rei da Inglaterra atualmente, mas não era tanto assim, né? Por exemplo, ele não conseguia cobrar impostos de certos grupos planetários, né? E isso era um problema. Você vê movimentos de globalismo em Helicron, que Asimov constantemente fala contra o globalismo, pelo menos no seu livro. E também isso é um problema para o Império, e também movimentos de independência, como em Anacreon. E tudo isso são questões associadas à queda do Império, né? Que é muito relacionada ao Império Romano. Asimov escreveu um livro sobre a história do Império Romano e é acreditado, pelo menos popularmente, não sei se alguém especialista em Império Romano poderia falar diferente, que virou uma estrategocracia, Roma, que basicamente é um governo de generais. Essa estrategocracia começou a ter cada vez menor poder político, porque muitos líderes acabam sendo menos líderes na prática, né? Sempre é importante você ter um líder. 2, 3 já é demais, né? No caso de governar, tem que ter um líder. Até hoje, os presidentes são os líderes e tem que ter um líder, não pode ter 2 ou 3, senão tem problemas. Um vai querer uma coisa, outra. Embora diferente na parte de jurisprudência no Supremo, né? Que tem 9 líderes, normalmente, sempre número ímpar. Mais que 7, sempre. 9, 11. Muito é demais e pouco também é de menos, né? No caso da jurisprudência, né? Mas o ponto é que o Sheldon desenvolve sua teoria cada vez mais. E tem várias questões. Tem uma hora que tentam atacar ele 2 vezes. Uma vez o filho dele salvou ele, outra vez foi a sua neta. Ele vai até pra um julgamento que ele estava sendo acusado injustamente de ter atacado uma pessoa, que na verdade ia bater nele. E que atacou ele antes de ser atacado. Então, várias questões aconteceram nessa questão, né? Mas uma coisa que aconteceu foi, posteriormente, do Age VI sair do poder, foi a outros imperadores, acho que 3 ou 4, entraram antes do Cleão II. Alguns usurparam o trono, uns eram tiranos. Cleão II toma poder. Ele já tem um poder político maior e é para ele que Sheldon vem e fala sobre essa questão da psicohistória, né? Então você vê desde o começo, com 30 anos, que ele escreveu o artigo, né? Um matemático novo, desconhecido, fez essa palestra que mudou sua vida, né? Mudou a vida do Império. E basicamente começou essa pesquisa que sempre se duvidando de si mesmo, e várias pessoas tentando motivar ele para fazer isso. O imperador, principalmente, o imperador constantemente tentava buscar, ele acreditava que a teoria de Sheldon seria útil. Que tem um conceito que se chama après no déluge, que é um termo em francês, que em economia significa aí vem o dilúvio, que é um contexto econômico. É o conceito de que a gente não tem que pensar no longo prazo na economia, mas sim no curto prazo, quando nós estamos vivos, né? Não importa o que vai acontecer daqui a 100 anos na economia. A gente tem que ligar pra agora, né? Só que em buscar efeitos de longo prazo, você acaba criando de problemas de curto e médio prazo. É o que aconteceu na Irlanda, né? Em Iceland, em que eles criaram uma expansão de crédito dos anos 2000 pra frente. Criou uma bolha econômica de falta de liquidez em bancos, causada pelo próprio governo. Teve uma grande, assim, prosperidade por alguns anos. Vamos falar aí, tem um livro que eu deixei na descrição. Deep Freeze, que eu deixei na descrição e que fala dessa questão, né? Eu até fiz um vídeo sobre, de que essa prosperidade durou alguns anos e depois se tornou um colapso pela crise de 2008. Só que a causa do colapso não foi a crise de 2008, mas a crise bancária que já estava ocorrendo pela expansão de crédito que eles tinham. Expansão de crédito funciona assim: você vai preenchendo os buracos
Mas uma hora, quando você tem uma crise, você não consegue preencher os buracos de liquidez, né? Tipo, tem dinheiro fantasma sendo introduzido ali por crédito. Imprimir dinheiro, fazer depósitos de longo prazo, emprestar como curto prazo, enfim. Várias questões aí que falam nesse livro, nessa questão. Que foram os problemas principais, mas essencialmente, em resumo, a expansão de crédito. Você ter reservas muito baixas. Os Estados Unidos recentemente teve 0% de reserva. O que são reservas do banco? Quanto o banco tem que ter ali? Porque as pessoas têm que sacar dinheiro, né? Se eu tenho R$ 1 milhão no banco, eu quero sacar. Só que se o banco não tem o suficiente, se todo mundo no banco do Itaú for agora lá tirar o dinheiro, ele vai falir. Isso em todo banco do mundo. Porque a maioria dos bancos do mundo, eles têm menos de 20%. Só que em crises, as pessoas querem retirar o dinheiro. E aí tem problemas. Teve até um tempo na Líbia. Não, no Líbano. Que uma mulher chegou armada com 2 homens lá no banco pra retirar o dinheiro que era dela. Que os caras não queriam dar. Então ela teve que meio que, entre aspas, roubar o próprio dinheiro do banco. Porque o banco não queria dar. Queria ter uma crise lá. Por isso que caras como Fisher, Rothbard defendem 100% de reservas fracionárias em bancos. Eu defendo mais de 70%. No mínimo mais de 50%, né? É menos do que... assim, é melhor do que menos de 20%, por exemplo. Mas o ponto é que várias dessas coisas causam problemas econômicos que são culpa do governo, ou culpa... não do governo em si, culpa de pessoas que não conhecem de fato como lidar com questões econômicas. O problema da democracia é que nem todo mundo que é eleito é de fato bom no que faz. E na política, né, que na administração do Estado. Tem a ver com negócios, tem a ver com como administrar uma empresa. Governar o Estado tem a ver com questões morais e virtude, mas também com administração de finanças. Finanças públicas, no caso, é diferente da privada. Mas também tem interpolações que tem a ver uma com a outra, né? Então, governos são grandes empresas também. Na verdade, né? Por isso que na Grécia Antiga, em Atenas, até os autores vão falar, Xenofonte, Aristóteles, que para você ter uma posição política de governador, você tinha que pelo menos ter tido uma empresa por 10 anos, se não me engano. Ou pelo menos ter uma propriedade. Você não poderia não ter nada e ser governador. Porque, tipo, os caras pensavam assim, se você não administra... Tipo, se você não tem uma experiência em administrar uma empresa ou uma casa, como que você vai administrar o governo? Então, era uma questão prática. Porque é uma questão prática. Não é teórica. Não é tipo, você faz faculdade e tal. Não, você tem que ter uma experiência teórica também e prática. Tem que saber a história do seu país, a história do mundo, pra entender questões geopolíticas, a história atual, o que tá acontecendo no momento. Saber interpretar essas questões e se movimentar dessa forma. Porque hoje uma notícia pode mudar tudo, né? Ontem, o Trump, por exemplo, foi atacado. Atiraram nele, né? O atirador já morreu. E eu tomei um susto, né? Na verdade, eu até descobri essa notícia vendo o Asmongold, né? Que é um youtuber de games, né? Meu RPG, mas ele fala sobre vários temas. Faz live, né? Um cara muito famoso. Os vídeos deles são sempre dá milhões de views. Milhões não, milhares de views. E realmente foi um choque, né? Que um presidente foi atacado daquela forma. Já aconteceu com Lincoln, com o JFK, enfim. Mas é sempre um choque, né? E aconteceu com o Cleão I, por exemplo. Na história da fundação, né? Cleão I foi assassinado. Né? No caso, foi uma tentativa com o Trump ontem, né? Então é uma coisa muito séria. E que mostra como tal civilização está em colapso, né? Assim como o império que a gente vê em Asimov. Então e você via as opiniões das pessoas na mídia, no Twitter, no Instagram, no YouTube, e, no geral,
A informação foi muito rápida, mas tinha muitas pessoas que tinham problema de informação, que elas não pesquisavam direito o que estava acontecendo. Mas ficou claro que foi tiro de verdade, que foi com um rifle. Eu creio que não foi culpa do serviço secreto. Meio que tava meio difícil de você conseguir, porque o cara simplesmente provavelmente chegou depois. E foi muito rápido. Mas rapidamente, depois que o cara tirou. É, o serviço secreto atirou de volta, né? Uma coisa muito rápida. Enfim. Mas basicamente, no caso do Asimov aqui nesse livro, o, o Sheldon, ele tinha um objetivo de longo prazo. Que é um primeiro também. Ele até falou pro Sheldon no Prelude Tão Foundation, né? Eu quero que meus filhos, no futuro, depois que eu partir, consigam lidar com esse problema que você tá falando. Se você tá falando que o Império vai cair daqui a alguns anos, você consegue prever isso com base nos seus dados e sua matemática de estruturas sociais, políticas, econômicas, culturais. Então, por mais que no meu tempo de vida isso não aconteça, eu quero que tudo se melhore, né? Por exemplo, o Ezequias aconteceu isso, né? Uns caras da Babilônia, na Bíblia, né? Foram visitar ele. E o Ezequias mostrou tudo, todos os seus reinos, seu tesouro guardado, né? Porque ele é guardado fisicamente. Mostrou tudo de Israel que era bom, do melhor. Aí os babilônicos gostaram, obviamente, né? Posteriormente, Nabucodonosor invadiu Israel. A Síria invadiu o norte, né? A Babilônia invadiu o sul. Só que nesse tempo já era o Império Assírio-Babilônico, né? Que tava dominando ali. Mas basicamente ele mostrou tudo. E até um profeta veio lá e falou que, ó, no futuro, o que você fez vai dar merda, porque você mostrou tudo pra Babilônia, isso vai dar merda no futuro. Aí o Ezequiel falou. O profeta falou que no tempo de vida de Ezequiel isso não ia acontecer. Aí o Ezequiel falou, se não vai acontecer no meu tempo de vida, então tô nem aí. Eu tiro a visão dele. Era um bom rei, né? Israel. Mas ainda assim na minha opinião, talvez não seja a visão mais moral, né? Você tem que pensar nisso em longo prazo. Mesmo que você não esteja aqui, né? Embora alguns talvez não entendam isso. E aí na questão, o Sheldon é um matemático, um político também, né? Porque ele foi um primeiro-ministro de um império de 25 milhões de mundos, né? Então é uma questão muita responsabilidade. E ele fez um bom trabalho, né? Então, no fim, o livro mostra o Sheldon já partiu, né? Ele estava no seu escritório com uma coisa chamada Prime Radiant, que era um cubo, que era um objeto que era um sistema computacional que era usado para calcular, aliás, computar o Big Data histórico, bayesiano e markoviano atual de notícias, de questões relacionadas ao Império, que ele usava nas suas equações para prever o estado do Império e o futuro provável, com dados socioeconômicos, com dados econométricos, com dados culturais, com eventos que estavam acontecendo, políticos, jurídicos, enfim. Ele vai dizer na página 478 do Ford The Foundation, né? Tudo que tenho agora é isso, meu Prime Radiant. Este é um meio pelo qual a psicohistória pode ser computada, através da qual cada equação do meu plano pode ser analisada. Tudo nesse incrível, pequeno cubo negro. Sentado aqui, essa ferramenta, aparentemente simples na palma da minha mão, eu queria que eu pudesse mostrar para o Daniel Olival, né? Ele vai falar posteriormente. O que vejo diante de mim é o futuro da humanidade. 30 mil anos de caos em potencial compresso em apenas um milênio. Essa coisa brilhando mais forte dia a dia é a equação de termos, né? A equação que previa o colapso futuro de governos, e posteriormente a psicohistória estava tão desenvolvida que até previa movimentos políticos individuais de certos reinados, né? Se eu não me engano, Anacreon ele fez isso quando a primeira fundação, o Terminus, né?
Ele consegue dominar o primeiro planeta, pra depois dominar 4 reinos, depois criar um império. Império não, né? Um, um proto-império de economia econômica. Perdão, economia econômica não faz sentido. De economia de livre mercado. Que a primeira fundação é basicamente uma super corporação. Um governo corporativo, que tem muito em Star Wars, né? E o Sheldon, quando partiu, ele tava trabalhando nessa. Foi contado com o cubo na mão, brilhando, né? Ligado. Trabalhando nas equações de psicohistória, né? Então tava agarrado na mão dele. Então, o que a gente tem do Sheldon que pode nos ensinar, né? Como economistas, né? É olhar pro futuro, né? Não ser nem um keynesiano que só olha pro presente, né? Porque a maioria dos economistas são keynesianos atualmente. Pra tentar entender. Usar dados socioeconômicos, econométricos, políticos, culturais, eventos históricos do passado e atualmente. Por exemplo, eu sei, qualquer um sabe pela história que congelar preços não funciona. Porque nunca funcionou. Há 4.000 anos não funciona, não funcionou com Diocleciano, não funcionou, não funcionou com generais gregos, da época em que só tinha guerra toda hora. Imprimir dinheiro não funciona. Guerras só criam falta de prosperidade. Tudo isso já tá escrito nos anais da história, todo mundo sabe disso. Só que continuam fazendo. Então você tem que entender a história, foi o que o Sheldon fez. Você tem que entender a história atual, né, o que tá acontecendo agora. E você tem que computar isso, usando dados das redes sociais, de mídias, de informação privada, privilegiada, né, de empresas e governos. Então, basicamente é isso. Então, por exemplo, se não me engano, o primeiro-ministro da Índia, ele tinha informação privilegiada que a Rússia ia atacar a Ucrânia, se não me engano. Eu sei que Putin avisou alguém, não lembro exatamente. Mas esse tipo de informação é privilegiada, né? Não tá na mídia. Então tem vários tipos de informação, gaps de informação que são importantes economicamente e a gente não conhece. Então, basicamente é isso. O Sheldon é o maior exemplo de um economista, né? Um matemático que buscava não só o presente, mas o futuro. E ele sofreu, se esforçou todos esses anos apenas para tentar salvar o futuro que ele não estava. E isso, pra mim, é uma questão moral muito importante que é mostrada no livro, né? Em todos os livros da série do Asimov. Que pra mim, o Sheldon é o personagem obra-prima da ficção científica. Era isso, até o próximo episódio.